A manhã começa como um sopro leve que toca a alma antes mesmo que o corpo desperte por completo. Há uma presença suave se aproximando, dissolvendo o peso que tentou se acumular durante a noite. Não importa o que te esperava ao abrir os olhos, há algo maior envolvendo cada pensamento que nasce agora, algo que protege até o que você ainda não percebeu. E enquanto o dia se forma lentamente, uma segurança silenciosa cresce dentro de você. É como se o próprio céu estendesse um véu de calma sobre aquilo que antes parecia caótico. Nada vence essa sombra protetora, nada invade esse espaço sagrado onde o espírito respira mais fundo. Há um abrigo que não falha, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa respirar paz hoje. Às vezes, um simples gesto alcança vidas inteiras. E enquanto você faz isso, sente o ambiente ao redor mudar, como se uma luz invisível acendesse por trás de cada palavra que toca o seu coração neste instante. Há um descanso diferente chegando. Não aquele que só relaxa o corpo, mas o que alcança as regiões profundas da alma. Ele entra devagar, quebrando tensões escondidas, desfazendo medos antigos que tentam voltar quando a mente se distrai. Você sente como se uma força silenciosa te levantasse por dentro, fortalecendo tudo o que parecia frágil. Esse cuidado não depende do seu esforço. Ele te envolve mesmo quando suas forças estão pequenas. A proteção que te cobre não oscila de acordo com as circunstâncias. Ela permanece firme, constante, atenta, atravessando cada detalhe do seu dia com uma precisão que nenhum olhar humano alcança. Há uma vigilância amorosa sobre você. E enquanto caminha por pensamentos que antes traziam insegurança, percebe que algo mudou. A ansiedade que tentava se infiltrar perde espaço, como se fosse repelida pela luz que agora ocupa cada canto da mente. Você sente que não precisa lutar sozinho, não precisa carregar o mundo nos ombros, não precisa enfrentar batalhas internas sem apoio. Há passos invisíveis andando ao seu lado. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando as respostas parecem distantes, existe um cuidado te guiando de forma tão precisa que até os desvios se transformam em proteção. O que parecia perda se revela livramento. O que parecia atraso se mostra alinhamento. O céu enxerga antes de você. E nesse movimento de cuidado contínuo, seus pensamentos começam a se reorganizar. O que era confusão se torna clareza. O que era ruído se torna silêncio restaurador. Tudo se ajusta como peças que finalmente encontram seu lugar. É como se a vida respirasse com você, acompanhando o ritmo da paz que agora te abraça. Há um fortalecimento suave, mas profundo, crescendo a cada segundo. Não é força agressiva, não é esforço tenso, é firmeza tranquila. É equilíbrio, é aquela sensação de que, mesmo que algo tente te derrubar, você permanece de pé, porque a base que te sustenta vem de um lugar muito mais alto do que qualquer problema poderia alcançar. E quando algo tenta roubar sua tranquilidade, você percebe que já não reage como antes. Há uma maturidade espiritual se formando em silêncio. Há uma leitura mais clara da vida. Há uma sensibilidade que detecta armadilhas antes que elas toquem o seu caminho. Isso não é sorte, é proteção ativa, constante e presente. A cada instante, você percebe que não está vulnerável como imaginava. A sombra divina que te cobre age como escudo contra preocupações, ataques emocionais e pensamentos que tentam distorcer sua visão. Coisas que antes te abalavam agora encontram uma barreira invisível, que simplesmente não permite mais que ultrapassem. E enquanto essa certeza cresce, o corpo também responde. O peito respira com mais leveza, a mente se acalma, os ombros relaxam. Há uma sensação de pertencimento, como se a vida dissesse: você não está sem direção, você não está exposto, você está guardado.
Algo dentro de você finalmente acredita nisso sem esforço. Nada passa despercebido, a presença que te acompanha. Nada que tenta te atingir chega sem ser percebido antes pelo olhar que vigia seus passos. É por isso que tantas situações se desfizeram sem você entender como. É por isso que portas se fecharam antes do tempo. Era proteção, era cuidado, era sabedoria divina agindo por você. E agora, esse mesmo cuidado te prepara para o que vem. Você não precisa ter medo do futuro, não precisa imaginar desfechos negativos, não precisa criar cenários que nunca acontecerão. Há uma construção espiritual acontecendo, colocando cada passo no lugar certo, moldando cada decisão que você fará a partir daqui. Há uma luz que se move pela sua frente, abrindo caminhos que você não sabia que existiam. Ela não força, não empurra, não pressiona, apenas guia. Ela te conduz com suavidade, como quem segura a mão de alguém que está aprendendo a confiar novamente. Não há pressa, há propósito, não há caos, há direção. E conforme essa direção se mostra, você percebe que o que antes parecia impossível, agora se torna alcançável. A mente se expande, o coração se acalma, a alma encontra equilíbrio. Cada parte de você se ajusta ao que o céu está preparando. As batalhas internas diminuem e a paz se torna companhia constante. Esse movimento não depende do que acontece do lado de fora. Ele nasce dentro de você, cresce dentro de você e transforma o que está ao redor. Quando o interior se alinha, o exterior responde. Quando a alma encontra descanso, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Você se torna mais forte do que imagina. E enquanto essa força silenciosa toma forma, você começa a caminhar com mais confiança. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança serena, firme, madura. A confiança de quem sabe que está protegido. A confiança de quem entende que existe algo muito maior, mantendo cada parte da vida sob cuidado constante. O dia avança em sua direção como um território seguro. Os desafios que surgirem não te encontrarão vulnerável. Os pensamentos que tentarem te abalar não terão raiz. A presença que te guarda seguirá atenta, firme, sem falhas. Você caminha envolto por uma luz que não se apaga e não diminui ao longo das horas. Cada movimento do seu coração é percebido pelo céu. Cada suspiro é acompanhado. Cada inquietação é observada antes mesmo de ganhar forma. E por isso, a paz te cobre, a paz te envolve, a paz permanece. Não por acaso, mas por propósito. Não por sorte, mas por promessa. E assim, a vida se estabiliza dentro de você. A mente encontra ritmo, o espírito encontra descanso, o corpo encontra leveza. Há algo novo nascendo, algo profundo, algo que cresce sem esforço. E conforme essa força espiritual se estabelece, você segue adiante, cercado pela sombra mais segura que existe. Comenta aqui abaixo uma palavra que descreva o que você sente agora. Pode ser força, renovo, esperança, leveza. Quando você escreve, você declara. Quando declara, você ativa algo dentro da alma que antes estava quieto. E é nessa vibração silenciosa que a presença que te acompanha continua tocando áreas profundas, aquelas que ninguém vê, mas que definem cada passo que você dá. Há espaços dentro de você que ainda guardam histórias antigas, marcas que insistem em permanecer mesmo quando a vida avança. Mas a luz que se aproxima hoje não vem para expor feridas, vem para curá-las. Ela entra devagar, sem pressa, iluminando memórias apagadas, organizando emoções que tentavam se dispersar. Há um toque suave acontecendo e ele não pede permissão, apenas transforma. A paz começa a ocupar o que antes era território do medo. Ela chega sem fazer barulho, mas com autoridade. Ela se instala entre pensamentos, acalmando tempestades internas, desfazendo nós escondidos.
E quanto mais essa paz cresce, mais você percebe que nunca precisou lutar sozinho. O céu sempre esteve aqui, aguardando o momento em que você estivesse pronto para sentir o que sempre te cercou. A luz vai avançando como amanhecer depois de uma madrugada longa demais. Ela não força a entrada, não pressiona, não invade. Ela apenas permeia todos os cantos, trazendo clareza onde havia confusão. Cada suspiro seu se torna mais leve. Cada pensamento parece ganhar ordem. Cada emoção encontra o lugar certo. É como se o espírito estivesse reorganizando tudo por dentro. Caminhos que pareciam travados começam a dar sinais de movimento. Nada acontece por acaso. Cada passo é visto, cada detalhe é acompanhado por olhos que não falham. Portas que antes te deixavam inseguro, agora se apresentam com clareza. Direção se torna mais do que uma sensação, se torna certeza. O céu endireita trajetos que você achou que haviam sido perdidos. Há momentos em que você acreditou não ter força para continuar. Mas o que você não percebeu é que continuou. Não porque a força veio de você, mas porque havia uma mão te sustentando silenciosamente. Uma mão que nunca se afastou. Uma mão que segurou seu espírito quando ninguém sabia da luta que você travava dentro de você mesmo. E é essa mesma força que te levanta agora. Ela envolve seu caminho como um manto protetor, te lembrando que nada do que você enfrentou te enfraqueceu. Na verdade, te preparou. Cada parte da sua história, até as que doeram, está sendo usada para construir algo maior. Nada foi perdido, nada foi desperdiçado, tudo foi transformado em base. Quando pensamentos de dúvida tentarem se aproximar, perceberão que já não têm a mesma autoridade. A luz que te cobre, agora, cria uma barreira invisível, sólida, firme, serena. Ela não luta contra a escuridão, apenas existe, e por existir, desfaz tudo o que tenta se impor sobre você. O espírito que te guarda jamais perde a batalha. A cada respiração, você vai percebendo uma mudança sutil, mas poderosa. O coração parece bater com mais propósito. A mente parece funcionar com mais clareza. A alma parece se abrir para possibilidades que antes você nem considerava. É como se novos horizontes se apresentassem diante de você, iluminados e seguros. E mesmo que o mundo continue barulhento, dentro de você nasce um silêncio forte. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. Esse silêncio é proteção, é firmeza, é abrigo. Ele te lembra de que você não depende do que acontece ao redor. Você depende daquilo que acontece dentro, e dentro algo maior está agindo. As sombras que tentavam te rondar vão perdendo espaço à medida que a luz se torna mais constante. Preocupações antigas começam a dissolver como poeira ao vento. Medos que antes pareciam gigantes se mostram pequenos diante da promessa que te acompanha. Nada que tenta te atingir permanece de pé diante da luz que agora se amplia ao redor de você. Há um alinhamento acontecendo entre o que você sente e o que você será. Sonhos que estavam guardados voltam a se aquecer. Ideias adormecidas começam a respirar novamente. A esperança que parecia fraca retoma força. Não é acaso, é propósito, é direção guiada. É o céu preparando novos capítulos, mesmo que você ainda esteja fechando os antigos. E quando você menos esperar, perceberá que seu coração já não vibra no ritmo do medo, mas no ritmo da confiança. Uma confiança calma, madura, tranquila. A confiança de quem sabe que está protegido por algo maior do que qualquer ameaça. A confiança de quem entende que não caminha sozinho. A confiança de quem percebe que está sendo conduzido. E enquanto segue, algo importante cresce em você. Discernimento. Saber o que vem da luz, saber o que vem da sombra, saber quando avançar e quando esperar, saber quando falar e quando silenciar. Esse discernimento não envelhece, não se desgasta, não falha.
Ele se torna parte da sua nova forma de caminhar. A vida ao seu redor começará a responder ao que está acontecendo dentro de você. Relações ganharão clareza. Oportunidades surgirão de maneira inesperada. Portas certas se abrirão no tempo certo. Coisas que antes te prendiam perderão a força. A alma, antes cansada, encontrará fôlego para seguir mais firme do que nunca. E quando o mundo tentar te distrair, você lembrará: existe um abrigo sobre mim, uma sombra que não apaga a visão, mas protege o coração. Uma presença que não me abandona, mas me fortalece. Uma luz que não depende do clima, do dia, da sensação, do humor. Ela simplesmente existe e existe para mim. Há algo profundo acontecendo em você que talvez ainda não consiga nomear. É como se algo antigo tivesse finalmente soltado suas amarras, como se parte do seu ser que estava adormecida despertasse com suavidade. É um renascimento silencioso, uma força nova brotando por dentro sem esforço, como água que encontra brecha e volta a correr. E enquanto essa força cresce, perceba como você começa a enxergar o mundo com novos olhos. Situações antigas ganham outro significado. Medos antigos perdem o sentido. Pessoas que te feriram deixam de ter poder sobre sua paz. A alma se endireita, o espírito se alinha e por dentro nasce uma certeza que nada abala. Você está exatamente onde deveria estar, sob a sombra certa. E quando você olha para frente, percebe que não caminha mais inseguro. A luz que te guia não falha, não diminui e não depende de circunstâncias. Ela permanece, ela conduz, ela protege, ela te acompanha até quando você esquece dela. E é por isso que você pode avançar sem medo. O futuro está guardado. Há momentos em que o espírito sussurra verdades antes que a mente compreenda. E agora, nesse silêncio cheio de presença, algo em você entende que não está apenas avançando, está sendo conduzido. Cada passo se alinha com um propósito maior. Cada pensamento encontra ordem. Cada emoção encontra repouso. Você sente que nada pode interromper o que o céu já começou dentro de você. E agora, ao se aproximar do fim desta mensagem, deixa que algo seja selado dentro de você. Você está guardado. Você está acompanhado, você está protegido. Cada passo seu é observado por olhos que não dormem. Cada decisão sua é acompanhada por uma presença que trabalha no invisível para que tudo coopere a seu favor. Se esta mensagem tocou você, deixa o like e se inscreve no canal Clamor Forte. Aqui, a sua fé encontra voz e o seu espírito encontra abrigo.